Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, um podcast cultural. Hoje nós temos aqui a presença da minha amiga, psicopedagoga, formada em artes cênicas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Soraya, tudo bem com você? Tudo, Flávio, tudo bem. Que bom. Muito contente de estar aqui com você, para você contar a sua história, né? A sua história como psicopedagoga, que eu sei que trabalha em várias áreas, né? Em várias facetas, vamos falar assim. E também você vai contar para a gente como que foi esse começo na arte, como que começou tudo isso. Então conta para o pessoal conhecer como foi tudo isso, Soraya. Eu faço o sentido inverso da arte, né? A maioria das pessoas que está na arte começa pela arte, né? Eu queria já tocar, eu queria dançar. Não, eu fiz tudo ao contrário, né? Mas é um caminho bem diferente, mas também que vai vislumbrando essa arte como uma parceira muito importante, né? Eu, desde pequena, sempre tive muita relação com criança, e aí não deu outra, né? Fui fazer pedagogia. Mas eu fiz uma pedagogia na área de educação especial, pensando na deficiência, e comecei a trabalhar com isso. Era formada em pedagogia para educação especial, trabalhando na escola especial com crianças de grave a moderado problema, né? De deficiência intelectual, de doença mental, aqui no município de São Bernardo. E aí a gente começou a ver que as crianças rendiam mais quando a gente trabalhava na arte, no teatro, com dança. Aí você percebeu e isso, música. então? Deu um estalo, Deu estalo. né? Nada movia mais as nossas crianças do que a arte. Tá. E aí, como toda a educação especial de São Bernardo também acabou vendo isso e criou um programa de arte dentro da educação especial. E aí eu fui fazer arte. Você foi fazer arte. E aí foi pela segunda graduação, foi educação artística. Mas aí eu não queria fazer artes visuais, porque nunca foi meu forte. Até hoje eu desenho gente de palitinho. De palitinho. Assim, mas sou apaixonada pela história da arte, aí fiz vários cursos, trabalhei, fui no MAN, fiquei no Itaú Cultural, na Fundação das Artes em São Caetano, e aí fui trabalhando esse viés das artes visuais, mas mais como conhecedora de história da arte. Tá. Aí a faculdade não abriu, na minha vez, a turma de artes cênicas. Não abriu. Aí eu falei, não, artes visuais não vai rolar, né? Melhor eu esperar. E enquanto eu esperava, encontrei um grupo de danças étnicas e folclóricas. E aí eu me achei. Aí eu me achei. E fui dançar, dança russa, dança grega, turca. Aí me achei de verdade na arte. E aí me achei na dança. Mas na sua vivência, lá quando você era criança, assim, nunca teve nada assim de arte? A gente era de outra época, né? De brincar na rua. E eu morei no interior de São Paulo, numa cidade chamada Lorena, bem pertinho de Aparecida do Norte ali, né? Então, era impossível não ter arte, né? Porque a gente vivia na rua, brincando, rua de terra, jogava bola, fazia teatro da escola, dança, festa junina. Ai, festa junina. Eu era terrível, porque eu queria aprender a coreografia das danças de todas as salas. Então, eu sabia todas, da primeira até o oitavo. Que na nossa época era de primeiro a oitavo, né? É verdade. E aí eu sabia todas. E aí eu levava uma muda de roupa de menina, com saia e tudo, e uma roupa de menino. Faltava, e eu ficava vigiando que se faltava alguém. Se faltava alguma... Então, não, professora, faltou alguém, faltou. Menina ou menino? Menino. E ela põe roupa de menino. E dançava com a primeira série. Aí depois dançava com a segunda. E trocando de papel ainda, né? Tinha a festa de dançar, assim, 8 coreografias diferentes. Então, sempre eu gostei muito dessa coisa regional, da festa, da dança, né? E na minha escola tinha declamações de poema. Toda semana, um dia da semana, além da bandeira, né, de cantar o hino, a gente também declamava. Tá. E a minha mãe declamava poesias na escola, né? Então, ela me trazia as poesias que ela tinha declamado, aí ela me ensinava e tal, então eu ia lá e declamava poesias. Então,
Eu era sempre escolhida para fazer isso e dançar, E não dançar. tinha jeito, Então a dança já veio assim, daí também, já né? veio A daí. dança já veio. Eu só não fiz um curso formal, Uhum, porque a gente não tinha uma vida muito fácil nessa época para pagar um curso, né? E curso de balé era caríssimo, né? uhum. Sim. Não tinha como. A gente fazia na escola, era nosso lugar de fazer, né? Então, estudar o jazz, mesmo que fosse o jazz que naquela época era mais, tinha mais acesso, nunca foi uma coisa possível para mim de pagar um curso extra, né? A gente Uhum, estudou em escola pública até o terceiro ano do ensino médio. tá. Fiz estudar numa escola particular na faculdade, né? Uhum. E aí, depois, então por isso que a dança veio meio Veio depois, depois, né? né? E aí, na verdade, quando eu encontrei essa escola de dança folclórica, foi uma retomada com a menina que dançava quadrilha, né? Ah, E entendi. aí foi uma alegria muito grande. E aí eu fui levando as danças folclóricas para a escola especial também. A gente tinha Tá. um grupo com um pessoal bem que era bem próprio, apropriando-se assim da Uhum, arte na educação física também. tá. Então a gente acabou fazendo uns grupos, aí teve o programa de arte, e aí foi dança e muita dança com Muita as dança. crianças, E, né? e- e nesse trabalho que você teve com o pessoal especial, né, no caso, é, você, logicamente, você percebeu que teve muita aceitação, né, com a dança. Foi isso que você detectou de início. A dança fez uma mudança muito grande. Uhum, Tanto dentro, eu trabalhei na escola especial, na escola regular, ajudando as crianças numa sala que chama AE, Atendimento uhum, Educacional Especializado. Tanto a gente consegue um movimento dentro da própria escola especial, quanto este movimento é favorável numa escola regular. uhum, Eu tinha algumas crianças que eu acompanhava na escola, na sala regular, e aí eu propus para a sala toda, que tinha 2 inclusões ou uma, que a gente dançasse. uhum, Então esse projeto também aproximava tanto a nossa criança incluída, uhum, quanto as outras crianças de desenvolvimento típico, tá. além dos pais. Porque eu fiz um trabalho de 1 ano nessa escola de periferia, com muita dificuldade financeira, onde as músicas que eles ouviam eram só essas músicas que tocam na mídia, e levei músicas folclóricas judaicas, turcas, gregas, e Uhum, eles amaram. E aí eu fiz um CD na época com 10 músicas e dei para cada criança. E essas crianças ouviam essas músicas na casa dela. No final do ano, 2 vezes no ano, meio e no final, a gente chamou as famílias para dançarem com a gente. Eles sabiam todas as olha, que músicas, eles legal. cantavam as Cantava. músicas. Então, dom não é bem dom, né? É dom, né? Dão. Depende da oportunidade que Que dão dão, é pra verdade. É gente. dão, tá certo. E Que aí legal. foi bem E legal. isso aí, então, aí depois você estava falando também da sua experiência quando você entrou para os grupos de dança aí, né, que você falou. Como é que foi aí que você se achou totalmente? Conta um pouquinho mais Aí disso. a gente fez várias apresentações, né? Uhum. Palco, aí foi. No palco é um treco, um Uhum. trem, né? É. Se ele te pega, é difícil, né? E aí foi muito legal, tanto para mim, como professora, usando a dança, quanto para mim, dançando. Uhum. E aí foram experiências assim muito diferentes e muito potencializadoras, tanto da minha pessoa, que se viu dançando e podendo, né, quanto usando a dança e retribuindo isso com as crianças, né. E aí fiz várias apresentações, a gente fez vários circuitos de É. E teatro, tinha um nome né. específico, o grupo? Como é que era? Era um grupo com o Ronaldo Monteforte, a Cristal Uhum. Veloso, a Cristal hoje está na Yamaha, o Ronaldo Uhum. continua aí com esse grupo, mas a gente era o EAI, Escola de Arte Integrada, Integrada. e a gente fazia várias coisas. A gente fez uma apresentação medieval que foi muito legal, que a gente usou o Pampa, o Hotel Uhum. Pampa tinha uma área
mas que estava meio fechada, abandonada, que parecia muito uma taberna. Uhum. E aí a gente montou um espetáculo chamado Em Taberna, que ficou espetacular, espetacular. Nós saímos no diário, Olha né, que de legal. São Bernardo, na época. E foi muito, muito interessante, assim, Mas aí esse bastante. grupo vocês não têm mais, então. Não, Porque não, cada um foi para um acabou. canto e tal. Acabou lá para, acho que 96, por aí. Eu cheguei a ver alguma coisa, você tá falando aí, tá. Tô lembrando algumas coisas que até talvez tenha. Vocês fizeram, como você falou, vários teatros, né? Também, né? Fizemos aqui no ABC, fizemos o Elis, fizemos o Lauro Gomes na época não estava ainda meio, É, acho que Lauro não Gomes, eu acho tinha, que mas não aí a tinha ainda. gente fez no Elis, né? E Uhum, no Cacilda. tá. No Cacilda Becker a gente fez várias apresentações. E nisso foi com a dança. E depois acabei voltando para a faculdade, abri o curso de artes cênicas. E aí eu consegui me formar em artes cênicas e também com a dança, né? Então aí acabei tirando DRT, tanto de artista na parte para teatro, quanto de DRT de De dança, né? dança. E aí fiz todas as coisas lá e aí eu fui trabalhar com teatro também. Tá. E aí teatro infantil, né, que era o que eu mais gostei de De fazer. fazer. E aí a gente montou eu fui convidada, já estava montada essa peça e eu fui convidada para ser a fada. E aí do Mãe Terra que a gente trabalhou Olha. também, né? E aí hoje você continua. Mas você está dançando ainda, Ah, assim, sim. dentro do trabalho, né? Digo assim, no trabalho que você faz com as crianças, você faz o quê? Mais com criança, adolescente? Como é que é esse trabalho hoje? Hoje no consultório eu trabalho como psicopedagoga, Uhum, atuo sempre trazendo a arte junto, né? uhum, Mas hoje eu atuo mais como psicopedagoga no consultório e faço um grupo de dança circular, onde eu convido as minhas crianças e as famílias. ah, Então a gente, depois da dança folclórica, acabei achando a dança circular. tá. Fiz vários cursos, várias formações, fiz várias capacitações aqui em São Bernardo. Tem Uhum, muito professor aqui da cidade que deve ter dançado comigo. A gente fez acho que 12 anos de parque, dando dança circular, rodando os parques da cidade, o Salvador Arena, o Rafael Lazzuri, uhum, o Cidade Marótica, né, o da Juventude. Antes dos parques a gente dançava no no Passo. passo. E aí trazendo, era aberto para qualquer público, né? E danças circulares. E dentro da rede, fazendo capacitação para professores em dança circular na Escola de Arte Integrada do município, que hoje não existe Não mais, existe mais, né? infelizmente. Você está falando que eu estou lembrando, eu fiz com você, a gente fez lá no curso, aquela vez lá na escola no segmento, Foi. né? Que você foi. Algumas escolas particulares me Isso, isso, que chamavam você fez lá com a gente, que também. foi muito legal. Lembro até hoje, muito bom, muito instrutivo, né? Falei, nossa, que interessante algumas coisas, assim, que a gente às vezes não para ver, né? Assim, não percebe, né? Mesmo a gente que trabalha com arte, é engraçado. Aí você fala, olha, que interessante isso aqui, né? E aquilo ficou na minha cabeça algumas coisas. Você está falando agora, eu estou lembrando, né? Que Foi interessante. muito legal, Foi. assim. Lá no segmento eu tive 2 eventos, né? Isso. Um grande que vocês fizeram, Uhum. que aí eu fiz com os pais Isso. e as crianças, e vocês também me chamaram mais de uma vez para dar formação para os Para os professores, professores, isso. como trabalhar com a dança, com a arte, com as Sim. crianças pequenas. É É que educação infantil, né? educação infantil. É que é uma coisa tão assim, às vezes o pessoal até fala para mim, poxa, por que você não dá um curso, por exemplo, de violão, por exemplo, para as professoras, para elas Aprender. estarem cantando, mas há é engraçado que parece que com o tempo há mais resistência para isso, sabe? Antigamente, parece que o pessoal era mais ligado. Aberto. Legal. Mas você fala, sabe, parece que Envolveu estudar muito, não já dá, não né? dá, assim, né? Então eu falava, poxa vida. Então são coisas que a gente que trabalha com arte, a gente vê que tem grandes possibilidades, né? Para estar nos outros Imensas, né? caminhos, né? Nos outros meios, né? Imensa. Eu fiquei muito tempo abrindo reunião de pais, fazendo festa de família, pondo muita gente para dançar. Eu já dei roda para mais de 500 Uhum. pessoas, né? E algumas escolas particulares foram me chamando também, e a gente ia fazendo.
todo mundo pode dançar, né? Uhum. Eu venho muito nessa construção com as pessoas, né? Desmistificando a dança, que a dança é só para quem estuda, que a dança... porque não é o meu lugar, né? Uhum. E então a dança circular, ela me empoderou muito nisso, né? De que a dança é meu lugar, sim, embora Uhum. eu não tenha feito balé, 13 anos de Uhum. balé. Mas ela é meu lugar, porque a dança é inerente, né? É inerente ao ser humano. Sim, O movimento faz faz parte, parte, né? né? Vem bem dentro daquilo que eu falo também, às vezes, do som, né? Eu falo, pessoal, o som tá aqui, ó, ó, né? Inerente. Você tá dentro da gente aqui, então você já tá com isso. Para você ir pro instrumento, aí logicamente tem uma coisa do movimento aqui, mas, entendeu? Já tá inerente a você. Você tem que saber usar isso, né? É mais ou menos quando eu vi você lá, eu falei, nossa, é isso mesmo. É. Então, nessa perspectiva de juntar, né, música com Uhum, dança, que eu participei de vários projetos com a Yamaha também, a Yamaha uhum, Musical, né? E para isso, para empoderar o cara que toca paradinho, uhum, usar essa música no corpo também, né? Que é também. uma vivência muito diferente, né? Você tá ali parado com o seu, e a maioria ali eram para flauta, né? Então é bem parado mesmo, Uhum, né? Para você poder ter a vocalização, ter o ar e tal. E aí dançar com eles foi muito legal, porque eles têm o tempo, né? sim. O tempo tá neles, e aí colocar esse tempo para dançar. Então, assim, foi muito, 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 uma experiência muito legal também de De fazer. fazer, Dar né? aula de dança folclórica circular para músicos Uhum, também. Também trabalhei com cegos, que foi uma experiência, assim, fantástica, uma das mais gratificantes que eu tive. A gente fez dança circular com cegos, um vidente para cada cego, né? E aí eu fiz com família. Então era um familiar e o cego, um vidente e um cego. E a gente fez toda a construção da roda a partir disso, né? olha. Com surdo, com cadeirante, a gente também fez. A possibilidade é gigantesca, não tem uma coisa que a gente não possa com a Uhum. dança, com a música, né. O importante é a gente acreditar que a dança pode, que a arte pode transformar. Sim, é como você falou, né? A questão do dão, né? Dudão, Dão, é dão, oportunidade, você vai, né? Vai é fazendo e dão. aí vai chegando no seu. Cada um tem um. É como eu falo nos cursos que eu dou de música também, de violão, né? Cada um tem um timing. Você vai chegando, você tem que ir fazendo, né? Não- Porque você sempre tem uma comparação, né? Ah, fulano que toca não sei o quê, fulano que fala, ó, vai ver lá o fulano, ele estuda, ele treina, ele não chegou nisso do nada. Tudo bem, pode ser que ele tenha uma predisposição melhor, Sim. né? Como você falou, às vezes é o dom, o pessoal fala, tá além que você fala, é. Mas se o cara não treinar, não fazer, ele não vai chegar, né? Então eu acho que tem um. É 1% de É, dom e 99% 99 de suor, de né. suor, da De transpiração. de de transpiração, Eu né, sempre e falo isso tal. aqui, um exemplo também do Oscar, do basquete. Eu lembro de uma entrevista dele. Aí os caras, então, Oscar, você é o mão santa, o grande, sensacional. Eu falo, não, não tem nada disso. É Todo mundo 90% de transpiração e 10% de inspiração. Se eu não treinar aqui, ficar. quantas vezes ele não foi embora, né, ele É, ficou lá treinando cesta de treinando, 3 né? pontos, né. Falei, então não é uma coisa assim que fácil, né? Você tem Não vai que. cair, né, lógico que para as coisas que a gente gosta, a gente não acha tão difícil, né. Uhum, uhum. A gente aprende, mas tem passo de danças que eu tenho que olhar. E hoje eu resolvi fazer dança de salão, então hoje estou fazendo para mim, É, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, uhum, então eu tô adorando, tô fazendo dança de salão tá. para mim também. Então, é uma preocupação também de que a arte fique na sua vida, como para você usufruir dela também, não Uhum, só proporcionar, né. sim, Então nessa viés mesmo, né, de que você busca a arte para você, né, quando você sim, entende que ela é importante, né. sim, sim. Você está falando que eu estou lembrando também de um evento. Eu não sei se você estava, foi nesses eventos que você fez que eu participei, que surgiu uma dúvida, assim, até uma dúvida que eu que tinha. Porque, assim, por exemplo, se você vai numa coisa de criança, uma festa e tal, aí colocam as músicas tudo, além de colocar alto, né?
Aí coloca assim. Aí você vai ver a criança cantando, ela não tem esse time. Ela tá. Você fala, olha que indução, né? A criança já tem uma forma diferente, que é a indução dela que tá dentro até de um sistema do próprio corpo, do próprio formato de você fazer a música ali na boa, vamos chamar assim. Mas aí já põe lá, né? Acelera o pobre. Não é uma coisa assim. E eu acho que eu não sei se foi com você lá que alguém perguntou, aí ficou aquilo na minha cabeça, sabe? Dessa construção. A gente modifica, né, o tempo, né? É. A gente não ouve o tempo deles, né? Uhum. Mesmo com criança na educação infantil, que foi o mote que a gente trabalhou na tua escola. A gente tem que ouvir primeiro o ritmo de cada um, né? Sim, o ritmo interno, né? A gente passou por cima, né? O ritmo é externo totalmente, né? Uhum. E as músicas que tocam na mídia não ajudam muito, né? Porque esse time melódico delas é sempre muito repetitivo, muito padrão. E as crianças têm uma dificuldade, um estranhamento com qualquer outra coisa que venha depois, né? Uhum. Porque dá uma rapidez no negócio. Parece que você fez né? Apertou o negócio lá para correr, 48 45 rotações. Né? Aí você fala, nossa, mas... Essa nem todo mundo vai entender, né? Não, essa de 45 rotações é mais do tempo do Brasilino, que ele é desse tempo aí. Eu não sou. É o que o Brasilino que me avisou quando eu cheguei, porque eu também não sabia. Né? Nós somos do tempo que tinha 45, 33, tinha os 78 rotações, nossa. Os bolachão. Em 78 eu mordi uns 3 do meu pai. Nossa, ele deve ter amado. Acabei com 2 Ray Charles, mas tudo bem, né? Coisa básica, né? Tirandão e grossão. Enorme, né? Pesado. Era que muito legal. Mas Solange, conta mais então pra gente aí Soraya, Solange, onde eu tô com a cabeça, nossa, desculpa, Soraya, Solange, não, Soraya. Você tá no 78. 8 já tô nos 78 rotações. Soraya, conta mais pra gente então aí das suas atividades arteiras aí da arte, com dança, com música. Vários projetos são bem marcantes, né? Vou lembrar de mais 2. A gente foi convidado para primeiro ano de comemoração do sistema de reabilitação do Hospital Mário Covas. Uhum. O Mário Covas estava comemorando 1 ano das clínicas de reabilitação, da parte de fisioterapia, mais para a parte de movimento e para sequelados, né, de coma. E aí o meu grupo de dança, que na época eu estava com um grupo de dança, as avessas, a maioria tinha deficiência, eram pessoas PCDs, né, pessoas com deficiência, e a gente saiu convidando pessoas típicas em outras escolas lá do bairro, né? Eu e minha trupe saímos pela rua batendo na porta das outras escolas. E aí a diretora autorizou que a gente entrasse e a gente foi convidando, sala por sala, adolescente, que era bem mais difícil nesse processo de inclusão. Inclusão hoje todo mundo fala, mas nessa época que a gente saiu batendo na porta... Ainda tinha acabado de começar a pensar de acabar com as escolas especiais. Então, ainda tinha escola especial. Eu era da escola especial. Imagina lá, batendo na escola regular do estado e tal, chamando a galera para dançar com a gente. E eu ainda levei uma trupe minha para o pessoal entender onde eles iam entrar, né? E assim, por surpresa nossa... Alguns quiseram, né? E aí entrou. Então, eu tinha esse grupo e nós fomos convidados pelo Hospital Mário Covas para fazer uma apresentação artística. E a gente dançou. Nessa época, não era dança circular. A gente fez uma parte bem interessante de dança moderna e tal. E quando acabou, os pacientes não vieram falar comigo. Eles foram falar com as crianças. Todas as crianças. Síndrome de Down, TEA, deficiente físico, vidente, cego, enfim. E como as outras crianças típicas que estavam. Mas eles não discriminaram nenhuma das crianças. Nenhuma. E os pacientes foram lá agradecer. Que olhando para eles entendiam que eles também podiam. Olha. Então foi uma coisa assim impressionante. Eu fiquei no canto,
não fui protagonista, que era a minha intenção não ser, mas eu nunca imaginei que eu conseguiria não ser sem induzir, né? E nesse dia eu não precisei induzir. Eles nem olharam para mim. Nossa, foi muito, 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 muito legal. As crianças se empoderaram de um tal jeito. E aí teve uma inversão, né? Porque como eu já tinha esse meu grupo com os PCDs, eles já tinham know-how de apresentação. A gente fazia as quintas especiais no Cacilda Becker. Tá. E então eles já tinham know-how de teatro, know-how de palco, de conversar com as pessoas. E os outros típicos não tinham, né? Eles nunca tinham se apresentado. E eles não. Então, eles prestavam atenção nos PCDs para saber o que dizer, como se comportar. A gente inverteu o polo ali. Então, foi um dos melhores dias, assim, de Soraya, professora de educação especial e professora de arte. Tá. Porque a gente incluiu sem pedir, Sem sem induzir, né? nada. A gente apresentou um espetáculo e foi o suficiente. A arte deu o Deu recado recado. de que todo mundo pode. Não importa, a gente não é bom em tudo, mas a gente pode ser muito bom em alguma coisa, independente da gente ter ou não uma dificuldade, né? Olha, que E aí isso relato. foi, assim, muito, muito, muito gratificante. Que relato legal. E por aí a gente... E aí eu tive depois uma inclusão já na sala especial, um menino múltiplo, que só mexia o rosto, com uma sala dele normal. E aí eu propus para a professora que a gente começasse a fazer projetos de dança com essa turminha. Com a turminha, né? E aí nós fomos até convidados pela Yamaha para o simpósio para apresentar o trabalho com dança e inclusão. E esse trabalho foi muito bem recebido no simpósio. Muitas pessoas falaram comigo. Eu levei vídeo, não deu para levar o grupo para dançar, mas a gente conseguiu várias coisas. E por isso a gente foi cotado para participar na abertura do Parapan. Mas a gente não conseguiu suporte da prefeitura na época, mas a gente foi até cotado para a abertura dos Jogos Paralímpicos, né? E então a gente tem certeza de que a arte tira o estigma. Sim, sim. Na arte não tem estigma, né? É verdade. E é muito. Aí a gente foi convidado. Eu fiz um curso de dança sobre Laban na Escola Livre de Dança de Santo André. E contei que eu tinha um grupo também e tal. E aí eles convidaram a gente. Olha. E aí foi muito legal também, porque a gente fez uma aula com todo mundo que estudava dança na escola. E depois a gente se apresentou para eles. Então, a vê-los em pé, aplaudindo as minhas crianças, também foi outra coisa de louco, né? Porque a gente estava na escola de dança. E aí a gente levou crianças também, PCDs, e elas deram um recado e eles foram aplaudidos de pé. E hoje tem algum trabalho assim que você gostaria de fazer, né? Ainda por exemplo, para frente, aqui, fora, porque você já faz o seu, né? Que você está falando, mas assim, junto talvez com a prefeitura ou com alguma outra instituição, tem assim na sua mente alguma coisa assim? Sempre tem, né? A gente nunca... Eu acho que a arte não... A gente está sempre querendo mais dela. A gente está sempre sonhando alguma coisa, pensando, né? A gente está sempre imaginando, projetando. Eu queria muito voltar com um grupo de dança com adolescentes com desenvolvimento típico e sem esse desenvolvimento típico. Isso era uma coisa que me alegrou muito por anos. E aí, por a gente ter... nada dura para sempre, né? Infelizmente. Então, esse é um projeto que fica ali na gavetinha para a gente retomar um dia, quem sabe, né? Hoje aqui você sabe se tem ainda está bem em progressão vamos dizer, as escolas nesse sentido, ou você acha que não tem uma progressão assim de melhorar algumas coisas, mesmo de divulgar? Você vê, você acompanha isso, não?
Acho que na arte aqui a gente tinha avançado muito, muito, Uhum. muito. E eu vejo que nas últimas administrações a gente está vendo um distanciamento da cultura de modo geral, Uhum. né? E eu acho que a arte acabou ficando aí, né? Uhum. A gente tinha um potencial enorme, a gente tinha coisa para mostrar, a gente foi convidado para vários lugares pelo trabalho com a arte, né? Sim. E hoje eu não vejo, mas eu também não estou mais na rede, né? Uhum. Mas no parque, a gente tinha amostras no parque, na própria Chácara Silvestre, tinha Tá. encontros folclóricos. Nossa, teve um ano que teve um encontro folclórico na Chácara Silvestre que vieram vários países da América Latina, da América do Sul. Hoje eu não vejo mais. A gente, enquanto era da educação especial também, a gente promoveu encontros que veio grupos do Chile, da Colômbia, da Bolívia. A gente tinha nome até, tinha uma coisa. Hoje eu não vejo muito, nem nos parques. Eu parei de dar aula nos parques, deve fazer uns 10 anos mais ou menos. E aí você vai no parque hoje e não tem também. Não é que eu deixei e outra pessoa assumiu, Uhum. né? Eu fiz com a Eliana Dessord muito tempo, minha parceira de dança circular, mas hoje em dia a gente não vê. Tem um grupo que tenta uma vez por mês ali na Barão de Mauá, na rua, quando Na rua, fecha, sei. É de domingo, mas né? de domingo, Domingo. mas é um por mês. Uhum. E também eles têm que dividir o espaço com quem anda de bicicleta, com quem anda a pé. Não Uhum. tem uma coisa assim, né? A gente saía naquela revistinha É que não tem mais, no guia, do né? Guia Cultural, do Cultural. Mensal. Não tem mais Não Guia tem mais. Cultural. A Não. escola de arte fechou. Uhum. Então, né, não vejo. É triste, né? Porque assim, tantas coisas que às vezes o pessoal comenta aqui, a gente vê que, na realidade, até algumas coisas parece que tem, mas tá mais assim, sabe? Sem Não tá tão divulgar. divulgado ou tão aberto, ou sei lá, não sei explicar. Eu sei que muita coisa, às vezes você olha e fala, nossa, teve tal coisa. Parece que é direcionado para um Um certo público. público, um certo nicho de pessoas, né? Ou, não sei, é feito assim, faz lá e vamos ver. Porque eu também acompanhei muita coisa que você fala, nossa, muita coisa legal, e aí você fala, ué, como você está falando aí, já não tem mais, já, né? Se tem um negócio ali que faz, né, que a gente falou da Rua Barão de Mauá, o pessoal tentando fazer ali, não tem nada, né, assim, Não. firme, fazendo toda vez, né, constando, junto com a administração, é engraçado isso, não sei, é uma A coisa gente, meio... no Abílio, a gente fez vários, vários. O Abílio está fechado há séculos, É, né, né? também. Eu fiquei sabendo também, não sei quem que me falou, eu falei, nossa, Está fechado uma há um coisa, tempão para tempão já, né? reforma, então a gente perdeu muitos espaços Uhum. também, né? Embora fizeram a fábrica de cultura lá 2.0, Sim. É que agora é 4.0, né? Ponto 4.0, zero, né? isso. Eu errei 4.0. tô É, diminuindo a pontuação. então, é porque assim, tem todo uma divulgação, mas às vezes eu não sei se chega, né, também, eu não sei se tem tudo que falam, às vezes eu sei que tem, porque, por exemplo, eu também faço, né, do trabalho de fábrica, assim, tem muita coisa. Mas às vezes eu não sei se é. Aqui eu não posso nem falar muito, eu não sei também, eu não conheço direito como é que é essa programação toda deles, né? Mas às vezes tem coisas legais e ponto. Às vezes não, sempre tem. Mas é aquilo, às vezes também não atinge, né? Não Ou não atinge, é para toda a não chega. galera, não sei. Aquele guia cultural eu achava fantástico, né? A gente tinha um material de pesquisa, Material, né, é para verdade. procurar. Talvez voltar, não sei, Acho que não. porque aquilo ajudava a gente a entender, Sim, né? você se inteirava com o que tinha, né? Assim, na cidade, você ia se programando. Tem coisas, às vezes, que é interessante quando você vê, já foi. Você fala, nossa, Uhum. eu queria ter ido nesse negócio aqui, Nossa, e já se foi. foi. Né? Você fala, olha que pena, já foi. Né? Tem coisas assim Ai, que que acontecem. legal, já foi. Já foi. Ah, fica para a próxima vez, né? Então tem coisas Esperaremos. que acontece que a gente não consegue entender, né? Mas, deixa eu falar certo para não falar. Sabe, me lembrou duas coisas. Ó, brasileiro, olha essa história, hein? Na coisa de a gente falar errado. Eu estava um dia numa reunião, aí o pessoal assim, apresentou todo mundo e tal, e era uma reunião sobre projetos, essas coisas, né? Aí tinha lá o responsável, que era o tal de Oswaldo.
Tal, aí apresentou, tal, aí cada um falando, então. Aí eu fui falar. Então, seu Henrique, eu acho que, né, aí todo mundo olhando, falando assim, mas com quem que esse cara tá falando? Meu Deus do céu, é o Henrique, né? Depois, daí eu falei, Flávio, no fim, né? Você tava falando com quem ali na hora? Falei, ué, com o Henrique. Que Henrique? Oswaldo. Oswaldo, nossa. Mas tudo bem, passou um pouco, aí depois, né, continuei falando e tal. Depois que o pessoal falou, aí eu fiquei pensando, falei, mas de onde que eu tirei Henrique? Mas aí tem que falar certo, porque a Soraya eu conheço já há um tempo, não posso falar Solange, que nem um dia também aqui eu chamei não sei quem de não sei quem, você lembra, brasileiro, aqui, né? Às vezes a gente dá essas gafes assim, mas acontece. Mas estou aqui com a Soraya Rebouças, né, reforçando. Soraya, e agora... Você falou que às vezes tem um sonho, às vezes de alguma coisa diferente de fazer, né? E essa turma que você trabalhou assim, você tem contato com a galera toda? Você sabe que um e outro está fazendo ainda as coisas de arte? Você tem, não? Eu tenho um contato mais bem espaçado, não com todos, Uhum. perdi com a maioria, mas eu fui numa drogaria. Você ia falar. Numa drogaria, Não troca o nome da. numa drogaria, que pessoas com deficiência trabalham. E aí tinha uma ex-aluna minha lá, e aí ela me viu e ela começou a chorar. E chorou, professora! E me abraçou e chorou, e chorou, e chorou, e chorou. E eu também, obviamente. E todo mundo, quando eu olhei, tava todo mundo chorando na farmácia, né? Porque ela ficou muito emocionada e as pessoas se emocionaram com ela, né? E aí, depois que ela conseguiu parar de chorar, ela começou a dizer para todos, né? Eu dançava com ela, eu dançava com ela, né? Numa alegria muito grande. Então, ela estaria disposta a voltar, né? Voltar, entendi. E aí o quanto isso foi importante para ela, né? A reação dela foi assim de dizer, puxa, Soraya, você fez diferença na vida dela Uhum. mesmo, né? Porque ela não estava esperando me ver, ela não, né? E foi incrível. Então, Mônica, beijo. Olha, que legal. Foi lindo, foi lindo. E tenho ou duas que me seguem, a Mayara ainda me segue também, que Uhum. foi nossa bailarina principal, que na época ela quebrava com tudo que era estigma, né? Uhum. Que a Mayara era gordinha, negra e com síndrome de Down, né? Então, e era a nossa bailarina-chefe. Olha, E aí veio crianças típicas perguntando para ela, ai, me ensina esse passo. É um empoderamento que não tem, né? Não tem preço, não tem, né? né? Dizer para a pessoa que ela pode ser boa em alguma coisa e muito boa, não tem Não nada que tem, né? pague, né? É verdade. Então, esse projeto foi um projeto que me definiu como pessoa, Que bacana. eu acho. Você sabe que você está falando aí, eu lembrei também que às vezes os alunos perguntam assim, né? Eu até falo para eles, comento, eu falo, olha, eu nunca posso chegar aqui, porque eu sou um exemplo disso. Eu não posso chegar aqui e falar que vocês não vão conseguir tocar. Quem sou eu para falar isso? Então, ela, claro, tem um caminho para seguir, né? Vocês têm que treinar, tem que, como a gente acabou de falar, tem o time, né, de cada um. Porque eu falei, quando eu ganhei o violão, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, brasileiro, né? Ganhei o violão e tal, Direto do do túnel turno do do tempo. tempo. Aí o que acontecia? Tinha um pessoal do outro lado da rua, que também, que era um pouco mais velho que a gente, né? Já tinha 16, 17, 18. A gente era 10, 11 anos, a molecada, né? Uns que ganharam violão na mesma época. Aí a gente olhava lá, os caras tocando, tocando. Eu falei, nossa, meu, será que um dia eu vou tocar assim, né? Será que um dia, né, eu vou conseguir tocar esse violão desse jeito aí? Ficava olhando, olhando, né? E aí aquilo na minha mente falou, não, um dia eu vou ralar nisso aqui. Eu vou conseguir. Porque uma que eu gostava, né? Uma que foi pra mim como eu ganhei, foi no Natal que a gente conseguiu ganhar. Eu consegui ganhar, né? O violão mais simples que tinha, que meu pai conseguiu comprar na época. E eu falei, eu vou né? Eu gosto demais disso aqui, né?
E aí fui com as dificuldades, fui fazendo, até que demorou um tempo, eu consegui fazer coisas que eu não tinha nem... Quando eu vi, eu falei, nossa, eu já estou conseguindo fazer tal coisa, né? Depois fui estudando, né, tal. Aí eu falo para eles, tá vendo, pessoal? Eu sou exemplo claro disso. A gente não pode achar que a gente, né? Porque teve vezes assim que eu falava, não vou mais tocar, não vou conseguir mesmo, né? Aí no outro dia pegava de novo, não, eu vou tocar. Aí, né? Aí chegava no chão, não consegui de novo. Aí falava, não, então deixa, né? Espera, respire. Então aí é o que eu falo para eles, gente, a gente tem que persistir, uma hora você vai conseguindo, vai fazendo, né? Respira, como você falou, respira, e eu respira mesmo, respira. Acalma, coisa ansiedade, né? Acho que a coisa que o pessoal mais tem hoje para tudo é a ansiedade, né? A ansiedade, muito né? imediatismo, né? É o que a gente também hoje entra no fast food, já tá tudo pronto, então, já tá, sai comendo, já paga, tchau, né? Come no carro. No carro, né? Que antigamente era diferente esse processo, né? Totalmente, né? A gente esperava quanto tempo? O professor corrigindo as suas provas. Sim, então. Hoje é tudo, né? Já tem gabarito, já sai na internet. Não tem tá que na internet. coitado do professor, né? Ele já tem que corrigir tudo. Eu tenho relatos de adolescente que chegou no serviço e no final do dia foi reclamar, porque ninguém disse se o trabalho dele tinha sido bom, né? Tal imediatismo das coisas, né? Eu preciso ser estimulado o tempo todo, né? Porque senão não muda de fase, né? É uma coisa maluca isso, né? Imediatismo absoluto, né? E na arte não dá, né? Na arte você tem que ter o seu, né, para tudo, né? Vai desenhar, tem que, né, começar, cantar, tocar, né? Decorar coreografia. Dançar, tudo isso tem um processo. Tem um processo antes, né? O processo criativo até, né? Sim. Eu preciso criar antes de agir, né? Sim. Que é o mais difícil hoje, que eu acho, né? Pensar antes de fazer, né? Uhum. Porque como a gente está acostumado com o jogo, né? Que eu vou errando e vai fazendo simultâneo, estratégia de funcionamento, o criar antes, o elaborar, isso morreu para muitas pessoas, né? Então, esse trabalho é o que eu faço até como psicopedagoga, né? Peraí, né? Deixa o ponto... Você vai errar se não pensar, né? Sim. Então, a gente desenvolve outras funções, mas perde uma. Então, a gente tem que não perder as importantes, e os importantes. E a arte ajuda nisso. Eu falo muito pro pessoal isso. Falo, a gente, assim, é uma coisa que... É um nome que eu imaginei para mim aqui, para demonstrar um pouco isso. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa coisa do lirismo das coisas, do romantismo, entendeu? De entender o ambiente, de entender como que você vai fazer. Eu falei, é muito assim... Pronto, acabou, tchau. Né? Nem da elaboração, nem de ser difícil, né? Porque isso que dá um sabor diferente, né? Ai, nossa, eu fiquei uma semana para fazer 3 notas, 3 acordes perfeitos. Eu fiquei 3 semanas para entender o tempo de entrada na dança daquela parte do braço. Primeiro eu só fiz a perna, depois eu ponho perna e braço. Isso é tão gratificante para quem consegue esperar, mas muitas pessoas não esperam e não chegam, né, nesse lugar. Porque elas não têm paciência. Não tem paciência, é verdade. Então, não aprendo, né? É o lirismo mesmo, né? De estar ali. É o projeto, pensar sobre primeiro, que é o que construir, né? Sim. Isso a gente perde. Para você poder, né? É uma coisa meio maluca isso, assim. E pra gente é tão rápido, né? Que, assim, é um tempo que passou, mas a impressão que a gente tem que foi um tempo voou, né? E aí você tava ali naquela, como a gente brinca, né? Às vezes a gente fala da ficha que caiu, essas coisas, né? Que você fala hoje, fica olhando pra você assim. Outro dia eu falei na aula pra criançada, ficha, né? A ficha caiu, depois eu falei, nossa, eles não entenderam nada, né? Ficaram olhando pra mim assim, falando, o que esse cara tá falando? Ficha do quê, né? Ficha do quê, né? Então, que ficha, que orelhão. Que orelhão, que é isso, né? Então, são as coisas que a gente vai aprendendo, né? Quando depois que você se apresenta e a cortina fecha, você fala, nossa, passou tão rápido. Já acabou. Já acabou, já foi, né? Já foi, né?
E tem alguma outra história que você lembra, assim? Com certeza tem várias, né? Mas Tenho alguma outra que também tenho nesse várias. processo todo, nessa que você contou, aí uma outra que você fala, olha, aconteceu isso Ah, que... eu inventei de contar história, né? Ser Hum, contadora de histórias na ala da pediatria, né? No hospital. E aí eu não dava, né? Eles não deixavam nem eu ir na UTI por conta de contaminação, uhum, essas coisas, né? Mas eu queria fazer mais coisas, eu não queria só ir lá sentar com o livro e contar uma história. Então eu decorava a história, procurava histórias, e aí eu comecei a levar elementos comigo. Então, elementos cênicos, a roupa da princesa, uma coroa, uma coisa. E para ficar na ala da pediatria. E aí depois eles deixaram eu ficar no pronto-socorro também da pediatria, né? E aí eu gostava muito de uma história, de contar uma história com os elementos e tal. E aí quando acabou, ninguém aplaudiu, assim, né? Eu falei, ah, meu Deus, agora, né? E tava lotado o pronto-socorro da pediatria, né? E eu, meu Deus, ninguém aplaudiu. Aí não dava para eles aplaudir, porque eles estavam todos chorando. Ficaram mega Né? emocionados, né? Então ficou um delay para os Ah, aplausos, os assim, mas aplausos. eles vieram depois. E aí as famílias vieram falar comigo, como era legal, como era interessante. Ai, que legal que tinha me ajudado. E aquela criança. Aí as enfermeiras entenderam nesse dia que eu estava ajudando e não atrapalhando. E aí elas começaram a pedir para medicar na hora que eu estava contando a história. Olha. E aí era muito significativo, né? Porque enquanto eu contava a história, elas aplicavam as vacinas, as Uhum, injeções, os remédios, enfim, e as crianças ficavam na boa. Então foi aí mais um lugar que a gente foi vendo que a arte tinha um lugar ali, né? uhum. E que era muito importante até o ponto de chegar e falar: Nossa, me falaram que tinha mesmo a contadora de história, é você, né? Então, e aí o trabalho vai, aí eu abro a porta para entrar para contar uma história no quarto, como, Uhum. né, como mais um dia de trabalho. E aí eu, você tá aqui? Era minha ex-aluna do SESI, eu trabalhei no SESI como professora de arte. E aí ela me olhou, professora! E aí foi aquela coisa. E o filhinho dela estava Também. internado, né? Então, Hum, e aí a gente vai juntando tudo, né? sim, E eu tinha sido professora dela de arte, estava lá como contadora e ajudando o filho dela, né? olha, Então, assim, dá pra gente ficar muito tempo aqui falando muitas coisas, de né? muitas coisas, de como a arte é benéfica, né? O quanto a gente vai deixando ela de lado e não vai usando o que ela pode dar pra gente, Sim, né? a gente tem que sempre buscar, né? Buscar nessa. Você tá falando, eu lembrei também de uma aluna minha que ela falou assim, olha, é canhota, né? Ela falou, isso que eu sempre pergunto pra pessoa, mas tudo que você faz é canhota, né? No início, tudo que você faz, tudo, tudo. Tá, vamos fazer um teste, tá? Vamos fazer aqui no destro, tá? Não, então vamos pra canhota mesmo, tal. Aí uma falou pra mim, olha, quando eu fui fazer violão, quando eu era jovem, hoje eu já tenho um pouquinho mais de... Aí ela falou assim, quando eu fui fazer o curso, o professor falou pra mim, canhota você não vai conseguir tocar, não. Você... E aquilo ficou na mente dela, todo o tempo. Aí que ela conseguiu entrar agora no curso, né? Ela já deve ter uns 30 e poucos anos, acho. Aí ela falou assim, olha, quando eu perguntei pra você, você falou, não, vamos fazer um teste pra ver, faz. Ah, então faz agora, né? Falou, e eu tô conseguindo tocar. Falei, então, porque é aquilo, eu não costumo falar que você. Quem sou eu para falar que você não vai conseguir? Quem sou eu? Né? Aí vai das possibilidades, a gente vai testando para ver, né? Onde que dá para. E agora ela tá contente, você percebe no semblante que ela tá, né? Fazendo um pouco, né? Com movimento, algumas coisas que ela não fazia. Falou, poxa, eu falei, então. Eu O quanto falei, uma palavra pode é. impedir, né? A palavra é nessa coisa da. Em tudo, né? Mas principalmente a gente que trabalha com a arte, ali você fala, não, você não dá para falar isso. Não dá. Não tem como. Eu, por Né? ironia do destino, fiquei com uma labirintite crônica há uns Uhum. anos atrás. E aí comecei a perder a audição. E aí o médico. E aí eu tive crises horríveis de labirintite, de ficar internada, tudo. E aí precisei até fazer uma cirurgia no ouvido para melhorar, para poder uma descompressão, para poder ter uma vida normal, porque eu fiquei na cama há muito tempo com a labirintite e tal. E aí com a cirurgia e usando o aparelho auditivo,
Aí eu consegui voltar a ter vida, porque Uhum. realmente foram anos assim bem Bem difíceis. difícil. E aí o meu médico, o otorrino, ele que me indicou a cirurgia, que me acompanhou o tempo todo, ele disse: Soraya, mas dança você esquece, né? Dançar nunca mais. Ai, chorei, né? Fiquei mal pra caramba. Falei, não é possível, né? Não é É. possível. Então, aí eu tô dançando, tá? Aí eu aviso as pessoas. Falei, Avisa. gente, às vezes eu posso perder um pouco o equilíbrio, né? Uhum. Porque a labirintite tem tudo a ver com o equilíbrio. Aí, às vezes, você vai me girar, né? E eu vou girar um pouco longe de você, Aham. mas fazendo dança de salão hoje, eu aviso os parceiros. Avisa. Se eu estiver indo embora, você me traz de volta. Mas nada que vá Uhum. me impedir, né? E aí eu falo isso mesmo, né? Ele falou que eu não podia dançar, mas ele não me conhecia. E aí voltei com as danças circulares. Tem até uns... De vez em quando eu danço com os Orbás, um grupo de dança grega que me chama para dançar. Ah, tem o Ritmos em Corpus também, que eu já fiz alguns espetáculos com eles. E falei, que nada, vamos dar um jeito de Vamos dar um dançar, jeitinho, né? A né? labirintite que se Fica ajeite. aí, labirintite, que eu vou dançar. Aí. E ainda tive uma Uhum. perda auditiva, então fica difícil para ouvir a música às vezes, o tempo, mas nada que impeça. Tá A vendo? gente dá um jeito. Dá um jeitinho, né? A gente. É o que eu falo, pessoal, vamos fazer, ué. Tá aí, né? Às vezes eu dou uns exemplos assim, meio de pessoas que têm alguma dificuldade, ou até não tem, às vezes, por exemplo, os braços e toca, dá um jeito, né? Toca com os pés. Eu falo, olha, eu falo ao pessoal também que tem a coisa dos cegos, né? A sensibilidade que eles têm, eles vão lá, eles, né, tal, e a gente. Eu falei, vamos tocar, vamos aproveitar, vamos se mexer, né? Tudo bem, às vezes tem que ter uma dificuldade de ritmo, que é normal, né, de tempo. Eu falei, vamos tentando, uma hora a gente consegue, né? Tem que ter só aquela coisa de não deixar a ansiedade de comer o negócio antes, né? Senão De desistir, porque tá muito difícil. é muito difícil. É que eu falo pra eles, ó, tem que Mas persistir, hoje gente. Eu não sou tão velho, né? Mas assim, eu falo, a gente tem, né? Tem o tempo, a gente até hoje tá aprendendo, a gente até hoje aprende. Às vezes eu vejo um negócio lá e falo, olha, o que é isso? Um garoto. Né? Um jovem, né? Mas a arte tem esse poder, né? De trazer Tem. essa vontade, né? De Tem. aprender, de fazer outra coisa. Que nem tô lá na dança de salão, aprendendo, apanhando, fazendo. E hoje eu sou prova viva, né? Também sou PCD. Também Uhum. sou pessoa com deficiência. Sem aparelho aqui, eu escuto bem menos desse lado. Se eu tampar o lado bom, não vou nem Não vai ouvir. ouvir. E tô lá dançando. E com a labirintite que eu tive... Nossa. Então, hoje eu também sou história para mim. Sim. É uma história de conquista também, de superação, também, né? Claro. É isso A mesmo. gente tá indo. Que bom. E como nós estamos aí nos finalmente, Brasa? Estamos nos. Olha, passou Olha! rápido, hein? Finalmente, nós já estamos nos finalmente, hein, brasileiro? Olha só. Soraya, então, para a gente dar o nosso feedback aqui final, né? Eu gostaria que você desse mais um alôzinho, né, para o pessoal que está aqui sobre você, sobre as coisas, né? Uma palavrinha para eles. E também deixar contatos. Às vezes a pessoa quer fazer algum tratamento, alguma coisa com você, conhecer como é que funciona o seu trabalho também, né? Então, fique à vontade para você falar aqui. Oh. Hoje no Instagram é soraya.rebouças e a minha clínica é esperare.clínica, também vocês encontram no Instagram. Estamos lá, só fala com a gente, manda uma mensagem que a gente atende prontamente e ajuda no que for possível e vamos trabalhar junto, né? Sim. Vamos fazer arte aí, vamos Que bom, agitar. Né? E vamos só, então, reforçar. Então, você danças circulares, o que mais que é? Que você Ixi, tem? Maria, Vai falando um pouco aí. Psicopedagoga, especialista em inclusão, especialista em neuroaprendizagem. Também a outra parte é o cérebro que me encanta, então também estudo bastante essa parte do cérebro. O desenvolvimento infantil, intelectual, da aprendizagem. Tudo tá lá também linkado. Danças folclóricas, a contação de história.
E artes cênicas. Então, e tudo envolve arte, né? Tudo com tem arte. uma pitadinha de arte. Que legal, que trabalho bonito, né? Olha, eu realmente agradeço demais sua presença aqui, de coração mesmo, olha. Muito obrigado mesmo por você estar aqui, né? A gente já se conhece há um tempo, estamos se vendo agora novamente, né? Obrigado mesmo pela sua disposição de estar aqui, estar passando a sua experiência, que é muito importante, né? Principalmente hoje em dia, nessa coisa da inclusão, né? E de tudo que a gente pode trabalhar com a arte, que sempre edifica, ajuda, principalmente a gente que está do outro lado, né? Que está fazendo o trabalho ali, e é muito importante, muito bom. Eu agradeço demais, viu? Foi Soraya Rebouças, muito obrigado mesmo. Foi uma alegria estar aqui. Por você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado de coração mesmo, obrigado. Dom Brasilino, hoje até esqueci de falar que o Brasilino está aqui no som. Eu ia falar áudio, mas é a mesma coisa, né? Normalmente, som, áudio, para falar mais um pouco, né, Brasilino? Acrescentar um negócio, som, áudio. Nas nossas imagens aqui bonitas, né, Brasilino? E pessoal, agora você que está aqui, olha isso aqui, aquela ali não é essa aqui, olha. Pessoal, você que está aí do outro lado, né, que está conhecendo aqui ou que já acompanha o nosso projeto Flavesp Podcast, um podcast cultural que fala dos seus personagens, os artistas, as suas histórias, e você quer ser um apoiador, um patrocinador do nosso projeto aqui, o que você faz? Você vai ver aqui um QR Code, que deve estar por aqui, né? O brasileiro põe às vezes em algum lugar aqui, mas deve estar aqui. Aí você vai lá, né? Aí você, pronto, você vai ser um patrocinador, um apoiador do nosso projeto, tá certo? E aí vai aparecer também um sininho, né? Que eu acho que é aqui, não, dentro do copo não, deve ser aqui que vai aparecer para você fazer o quê? Para você se inscrever, para você também mostrar para a galera, divulgar para o povo, para o pessoal ver, e assim vai. Aí você vai divulgando o nosso projeto, que é muito importante, tá bom? Então vai lá, apareceu o sininho, você vai, pronto, você se inscreveu, certo? E aí você está inscrito no nosso projeto, que é o Flavesp Podcast, um podcast cultural, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço de coração você aí do outro lado e manda a brasa para todo mundo ver aí, tá bom? Brasa Brasilino, certo? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado, tchau. Soraya. Tchau.